Tudo bem, Ana? Tudo bom. E aí, lançando um livro, qual a sensação de estar lançando esse livro? Conversamos hoje mais cedo um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, é, é meu primeiro livro impresso, né? No livro eu escrevo desde muito cedo. E aí esse livro no papel veio de uma demanda das pessoas mesmo, né? E já tem mais 3 livros para lançar, inclusive um infantil. E agora que eu tô parando. E o Girassol é uma história não de um livro, é uma história da minha vida, assim, de renascimento, porque deve ter muita gente chorando em vários lugares, porque eu realmente já morri e renasci várias vezes. Deixa eu te perguntar, você consegue colocar o celular fixo em algum lugar para não ficar tremendo? Tá solto, deixa eu ver se ele tá carregadinho. Só um minutinho, deixa eu ver Tá. aqui. Aí vamos posicionar, tá? Se eu Uhum. virar ele na horizontal, Não, pode? aí Não, você né? vai ficar de lado, não. Nem de cabeça pra baixo. É o que eu te falei, minha primeira live Uhum. eu fiz uma defesa agora de trabalho de Aí, conclusão de sim. curso há pouco tempo, foi minha primeira de Zoom, foi um vexame, eu tava de pijama embaixo, assim, minha câmera ligada, assim. Então, realmente, o que foi mais difícil nesse processo todo foi me adequar a essas novas tecnologias. Eu não tinha Instagram, tive que fazer um Instagram. Minhas Uhum. alunas, discípulas me ajudaram, eu nunca tinha feito na vida disso, nada. Eu usava Facebook, porque eu falo que Facebook é mais quentinho, né? Agora, Uhum. Instagram está sendo uma novidade e realmente está sendo extremamente difícil, porque eu fui alfabetizada no mimeógrafo e dava aula no reto projetor. Nunca me acostumei ao PowerPoint. Depois eu leio os comentários, comento, gente. Eu fiz uma dissertação de mestrado no caderno, porque ela não andava enquanto estava no Excel. E as pessoas me chamam de neurocientista, mas na verdade sou mestre em neurociências. Tem termos que para mim são muito difíceis ainda de usar, se Deus quiser, onde você é uma neurocientista, né? O escritor eu estou me adaptando, estou adorando. Mas o próprio cérebro tem uma forma de aprender. Então, eu falo que a gente está numa Uhum. Babel digital. Um fala pelo Insta, outro fala pelo Face, um fala pelo É. WhatsApp. E aí tem gente me ligando e aquela confusão. E aí a gente... eu vou fazer 40 anos agora. A gente que é da geração híbrida, né? Que transitou para o digital, que saiu do analógico para o digital. A gente tem que falar várias línguas. De repente, eu nem sei se minha mãe conseguiu entrar. Eu peço gentileza a Uhum. alguém para salvar minha mãe. Eu tenho uma prima muito querida, Tiziana Magalhães, que está perdida aí também nesse universo, e me mandando, me ligando, e eu falo, eu não sei. Então, assim, Mas é realmente algo muito novo para muita gente. E e é um cada dia está paradoxo, nascendo outras coisas, né? porque eu tô na minha casa de moletom e eu tô no mundo inteiro. Olha que Uhum. loucura. É, Então, aqui de assim, baixo ninguém tá vendo nada, né? Só então, nem sabe onde então tá tá. muito difícil processar isso. Inclusive, no livro eu queria discutir os poemas, as pessoas perguntam, que eu falo dessas angústias mesmo da nossa geração, né? Dessa Uhum. criação nossa analógica para o digital e as novas configurações de amor. Porque o Bauman falava do amor líquido e ele já morreu e a gente já está em outro estágio. O amor já está mais gasoso do que líquido e Uhum. isso gera uma angústia, porque a gente é configurado, que eu falo no que era construído antes, com a beleza do ofício do João de Barro, né? Daqueles amores construídos. E aí no Amor Flor de Lótus eu falo desse amor de dois, que hoje a gente vive um amor de Facebook, a gente está vendo aí muito recentemente Gustavo Lima, essas coisas. As pessoas... Uhum. Então, o que a gente criou agora são 2 mundos. Tem um mundo de Facebook, de redes sociais, que é um mundo que, infelizmente, as pessoas não estão usando isso enquanto instrumento, e sim enquanto uma vida paralela, né? Uhum. Então, as pessoas jogam pedra e bloqueiam. As pessoas amam e desamam bloqueando, né?
E é E fácil, né, fazer isso. muito. Então, agora com esses documentários aí, eu não vi, mas eu sei o teor a respeito das redes, né? O que Dilema está das redes. acontecendo? Isso. O que está acontecendo é que as pessoas não têm noção da bomba que isso é, né? Uhum. Então, acho que, claro, é igual negar a televisão e a luz elétrica, mas a gente tem que ser muito malicioso. Então, agora, com esses avatares do Facebook, eu falei, gente, acorda, daqui a pouco a gente vai ter festa de avatar, beijo de avatar. Sabe assim, É avatar não usa verdade. máscara, né? Eu até prefiro que avatares se aglomerem, né? Mas tudo é subliminar. Então, o Girassol é um livro que ele é muito provocativo, não sei se você chegou a ler. Então, ele é bem instigante, assim, ele não é um livro inocente, sabe? Todo ponto, toda vírgula ali tem uma razão de ser. E é isso que eu queria discutir com vocês. E eu tô muito feliz e sou prolixa Tem, e você me guia. tá. Tem muita gente aqui já falando, dando parabéns. Pois é, depois eu leio os comentários e eu estava até falando com os meus alunos e colegas que hoje eu tenho vários amigos que usam muito esse instrumento potente, né? Uhum. E alguns até propuseram lives, aí eu me rendi a isso. Pode chamar que a gente converse pontualmente. É. Então vamos falar do girassol. Na verdade, vamos antes do girassol. Como surgiu essa vontade de escrever, de começar a colocar assim A em vontade de palavras? escrever veio com a minha vontade de nascer, que é compulsório, assim. Igual eu falo que eu escrevo antes de falar, é verdade. Eu sou de uma família de pessoas que escrevem. Meu pai escreve, do lado do meu pai e da minha mãe são pessoas que escrevem, né? E eu tô me acostumando agora com o nome escritora, mas depois que eu li um Uhum. negócio do Saramago, que somos todos escritores, só que alguns não escrevem, né? E aí veio essa necessidade da publicação no papel, que eu vou contar a história, que é uma história muito bonitinha, mas veio de uma demanda depois que eu comecei a publicar no Facebook e tal. E um dia eu olhei lá, tinha 13 mil visualizações, aquilo me assustou terrivelmente. Aí eu comecei a ver aquilo com uma responsabilidade maior, porque eu transito em vários Uhum. universos, assim. Eu sou uma profissional clínica que trabalha num hospital que é mitológico, né? Que é o Hospital João 23, que a gente está passando por um momento histórico ímpar, né? Uhum. Eu fui professora, sou professora, porque não existe esse professor e ex-aluno, né? É um vínculo eterno. O Girassol até me proporcionou esse encontro com fruta e com raiz, porque tem vários professores meus aqui e vários alunos, né? Isso é maravilhoso. Então, eu transito tanto na fisioterapia como na arte. Eu canto, eu imaginei que esse caminho fosse da música, já tem 3 composições. Uma do Então, Saulo, meu primo, Saulo Fergo, que é um poema que está aí. Uma do Sanduca Brasil, que está em processo de gravação de registro, a música já foi tocada até na Itália. ó. E uma que é a Escuridão de Quem Brilha, que é uma banda de hardcore que gravou em inglês. Esse poema é meu, e quem vai estar musicando agora é o Thiago Abrão, e tanto o Sanduca como ele, eles fazem sucesso lá fora, né? A gente tem músicos aqui, assim. O Sanduca vende disco no Japão e o Thiago faz coisas fora. E o Saulo Fergo é meu primo, já tá mais por aqui. E aí eu transito na arte, na fisioterapia e fui cair na neurociências que deu a liga, Uhum. que a neurociências estuda o comportamento humano, o que é essencialmente humano. Então foi a liga, e lá eu encontrei grandes artistas, grandes cientistas, grandes escritores, que é uma pós-graduação que a gente transita em vários universos. Aí eu virei uma bomba atômica que tinha que escrever, né? Eu me senti na obrigação social de escrever. Eu fui escolhida como escritora, né? E na neurociências, engraçado que essa quarentena eu tive reencontros potentes
que eu acabei reencontrando colegas de 20 anos de colégio, professores de 20 anos de colégio. A gente teve uma perda muito grande, uma professora muito querida de Covid. E eu tive encontros muito potentes. Eu encontrei pessoas nessa quarentena que eu já não consigo viver sem. Então foi um período Uhum. muito crucial na minha vida, assim, foi um período muito maravilhoso. Agora a história da Páginas Editoras é o seguinte: eu conheci um jornalista, o Bruno Moreno, que é um jornalista excelente, super sensível. Até o poema Pão Flor é para ele, que ele faz pão e me ensinou a história das magnólias. Tem um poema que chama Pão Flor. Aí o Bruno, eu precisava desse olhar técnico nos meus textos, porque eu realmente era muito desconfiada, porque a família, o meu pai lançou um livro excelente, mas a gente juntava pessoas nisso ali e ficava a gente muito entre os pares, né, os ferrenses. Uhum. Os meus tios, na minha família tem uma editora, a Impressões de Minas, primos também, eu participava desses lançamentos, eu estava dentro desse universo. Mas tudo muito afetivo. Meus tios lançavam livros e davam de Uhum. presente nos aniversários, entendeu? E aí o Bruno me mandou aquele edital do Crônicas de Quarentena. Aí Sim. eu mandei, aí minha crônica foi selecionada. Eu falei, meu Deus, e agora? Foi um susto, um êxtase maravilhoso, assim. E aí, quando eu pus o filhotinho no colo, que eu abri um livro, eu toquei um livro, nossa, tem até um conhecido que virou amigo, que é o Cláudio Costa Val, que é um cineasta. Ele tem uma crônica dentro desse livro. Eu falei, a gente nunca se conheceu e se encontrou num livro, né? E aí Uhum. ele ainda me definiu, falou assim, sua escrita é lírica, lúdica e melancólica. Aí eu falei, como assim? Três palavras, uma mesma frase que eu não tô conseguindo conectar. E aí foi um processo lindo. Aí eu conheci a Leida. Falei, Leida, tem coisas aqui, você quer ver? Aí eu mandei uns textos pra ela. Ela falou, não, você tem que publicar. Aí eu fui acolhida na maior paciência, no meu analfabetismo, assim, gráfico. Aí você pediu o release, as coisas, e eu fazia em cima da hora. Escrever pra mim é muito fácil, mas entrar nesse universo do livro foi complicado. Aí, cadê epígrafe? Cadê prefácio? Aí eu entrei em contato com um professor referência muito querido, que é o Fábio Belo, que é um psicanalista muito bem conceituado. E eu jamais imaginei que ele fosse me responder. E ele Uhum. respondeu, acolheu o livro super bem, mas aí a impressão já estava atrasada, já tinha live marcada. Então, assim, eu realmente dei muito trabalho. Para a Cláudia, principalmente. Cada vírgula nesse livro é olhada, a capa, a ideia, tudo. Eu falei, esse amarelo tá muito assim, o outro, sabe? Foi. Se não houvesse o acolhimento da editora, ia ser um processo doloroso, porque eu realmente preciso de mãos e colos e organização, senão não vai. Ainda comentou aqui, foi um prazer receber você na página. E é uma parceria que está rendendo muitos frutos e a gente já tá com. Eu já tô com 3 livros e esse livro eu fiz tudo na minha conta, foi na raça, assim. Uhum. Nem financiamento zero e tudo mais. E aí tem um livro infantil, tem um livro de crônicas e tem um livro que eu chamo que são reflexões intestinais, que são frases, assim, é um livro, mas tudo muito embasado, assim, nas neurociências e com Uhum. esse livro infantil é o Joãozinho, que é um personagem que eu criei, que é o João 23, então ele é um livro educativo de urgências e acidentes domésticos para crianças, mais direcionado para crianças. Aí eu quero um livro de colorir, a gente quer um livro interativo, entendeu? Um livro para ser Uhum. manipulado e rabiscado. Já tem planos para o lançamento dele? Pois é, eu tô tão perdida que eu tô trabalhando de domingo a domingo, que é o hospital de urgência, então eu pedi para você marcar até esse horário, porque lá a gente tem horário de Uhum. entrar e não sabe a hora de sair, né? Mas eu conheci a Leida pessoalmente ontem. Foi ontem que a gente Uhum. sentou para tomar um café e eu tô de férias agora em dezembro, é que eu vou sentar e separar. Mas Uhum. eu não esperava que o livro tivesse essa repercussão toda, apesar de ser um processo muito longo, muito trabalhoso e ficou um livro muito bem cuidado. Mas a primeira edição já está praticamente esgotada, né? Sucesso. Antes do lançamento. Uhum. E
E um dia eu liguei para a Leida e falei, Leida, vamos rodar 100 exemplares, porque eu vou ficar com esses livros encalhados em casa, eu vou chorar, vai ser tão ruim. E agora a gente já está indo para a segunda edição com pedidos dos outros livros, né? E conta um pouquinho, como que começou a construção desse livro? Você já tinha algumas coisas prontas, né? Como foi? É, assim, eu escrevia muito. Esse processo da escrita mais sistematizada tem 5 anos, né? Eu lembro que no meu aniversário de 35 anos eu pus um texto assim, me explicando porque meu nome composto, Ana Luísa, que eu me sentia duas pessoas e que eu transitava nesses dois universos. Então isso foi muito marcante, assim. Foi eu estava no processo de defesa de dissertação de mestrado e tal. Aí esse texto foi marcante. E teve uma época que eu resolvi ir para São Paulo correr atrás disso, assim. Foi uma época muito louca de correr atrás da arte, porque eu acho que se eu fosse, por exemplo, filha de gente muito abastada, eu ia ser esse povo que vivia da arte. E hoje a arte, infelizmente, virou uma resistência, né? Uma resistência pacífica. Aí o que aconteceu é que eu comecei a publicar esses textos e eu tenho. E a minha escrita é mais crônica, é uma escrita fluida. Mesmo sendo Uhum, uma crônica cheia de metáfora e com um olhar mais poético, assim, meu olhar para a vida é bem. Eu não gosto de usar as palavras, mas bem sensível, assim. uhum. Às vezes eu descrevo uma imagem de uma forma que as pessoas falam, nossa, que analogia bonita, eu jamais faria isso, mas realmente é assim. E aí tinha poemas. E eu não sei que tipo de texto que eu mandei para a Leida. Aí eu falei, Leida, eu não sei como dividir, se eu divido por temas ou se a gente divide por estilo. Aí a Leida disse, não, vamos fazer poemas. Aí quando eu fui juntar os poemas, eu não tinha o número de poemas certo, porque a princípio seria um livro de 60 páginas. E a minha escrita é muito visceral, assim, eu falo que eu sou dela, né? Não é ela que é minha, né? E aí eu mandei os textos, tive muito cuidado para não ser um querido diário, para não ser texto catártico, né? E eu queria despertar boas sensações, eu não queria que fosse um livro que trouxesse. Eu acho que as pessoas estão precisando disso nesse momento. Sim. Aí eu mandei para a Leida, aconteceu de diagramar e sobraram acho que 12 páginas. Aí eu falei, não tem como entregar para essas pessoas um livro faltando esse pedacinho. Então eu fiz os outros textos. Saíram vários depois, já tem vários depois. Hoje eu sou uma pessoa que escreve todo dia, Ah, que mas agora legal. eu vejo como ofício, aí tá tudo separadinho, tudo bonitinho. Uhum. Já tá organizado. Nossa, tudo. Nossa, eu sou a própria menina que tinha caderno cheio de orelha, sabe? E... Mas aí foi assim, aí o girassol saiu, e aí teve uma pessoa, um grande amigo, que foi muito importante nesse processo todo. Aí ele ia me guiando, assim, e ele, um grande start, assim, que ele me deu, ele falou, pega suas crônicas, se conecta com aquela emoção que você viveu ali e tenta diagramar para um formato diferente. Aí fluiu. Uhum. Entendeu? Uma outra. Só que o poema, eu tenho muito cuidado com métrica, ritmo, entendeu? Eu tinha muito respeito pelos textos, eu mexia muito pouco neles, assim. Então, dessa vez, eu mexi. Eu dei trabalho para a Cláudia nesse sentido. Às vezes, eu troquei uma palavra ou outra. Porque, principalmente na hora de musicar, e eu quis um livro sem figura, porque eu queria que a pessoa se projetasse ali, porque eu acho que a figura Uhum. direciona o raciocínio, né? Então é isso. Foi um livro que o embrião de neurocientista, se é que assim pode dizer, eu guiei ele muito pelas sensações. Ele é um livro educativo, provocativo. E aí eu vou te contar mais ou menos a história dos poemas, se houver tempo e tudo, para eu te Então, contar as pode, mensagens subliminares que tem ali dentro. Primeiro a capa, né? Deixa eu pegar uma. pode começar já contando. A capa, E eu por tenho exemplo, certeza. girassol, né? Uhum.
Então, tudo meio contracapa. A história do girassol, que é um conto do Caio Fernando Abreu, lindíssimo, que ele fala Uhum. nunca decrete a morte do girassol antes do tempo, porque o Caio Fernando Abreu é um escritor do Sul, já faleceu, e ele teve um processo de morte prolongado, e quando ele não conseguia mais escrever, ele foi cuidar do jardim. E aí passava um vizinho todo dia, achava que ele tinha morrido, achava que estava vendo um fantasma e se assustava com ele, porque ele já estava muito magro no processo de Uhum. degradação muito. E aí ele começou a cuidar do jardim e fez essa metáfora do girassol, né? Porque ele tinha um girassol lá que todo dia ele tinha achado que o girassol tinha morrido e não, há 3 dias o girassol florescia. Tá bom. E eu acho que ele não teve essa intenção, mas ainda tem uma metáfora muito bonita, que ele escorou o girassol num Buda quebrado. Aí eu já enxerguei a religião na vida da gente, né? Uhum. Que a gente sempre se escora num Buda mesmo que quebrado, né? E aí, quando veio o nome girassol, que esse título surgiu num banho, que a Leida me ligou. E o título? Eu falei, título? Processo dificílimo pôr título nos poemas e no livro. Aí me veio essa história do Caio Fernando Abreu num banho. Eu falei, Leide, peraí, deixa eu tomar um banho, já te respondo. Eu falei, girassol. E aí, tá, o livro chama Girassol. E aí, o que eu vou falar do girassol? Eu não sei a história do girassol. Aí eu fui ler a história do girassol. E o nome vem de uma lenda da ninfa que se apaixonou pelo deus Hélios, que era o deus Sol. E aí o girassol, mesmo de noite, ele já fica virado pro Sol. Uhum. Aí eu falei, ai, que ódio, vamos dar esse nome que relação tóxica. Fica esperando o Sol. Comecei a ficar com raiva do girassol. E aí, mas tem uma coisa bonita, que o girassol, quando tá nublado, as pessoas não sabem, ele vira um pro outro. Ele abaixa a cabeça, assim. Ah, que E legal. aí eu fiquei pensando, não, tá, mas aí quando você toma o toco do namorado, você liga pra amiga. Então, o girassol vira. E aí depois eu estudando, depois que o poema tava pronto, e aí eu fiquei felicíssima que o girassol, quando ele fica velho, ele para de seguir o sol. Achei lindo. Falei assim, isso mesmo, girassol empoderado. Eu falo, girassol, você fica virado pra leste a noite inteira, a lua tá aí, meu filho. Agarra essa lua. É, tipo assim, se for um afetivo, fica. E aí o que aconteceu é que depois eu fui ler mais a respeito do girassol. O girassol não é uma flor, ele é um jardim. Cada pontinha, os biólogos vão chamar de fluorescência, sei lá como é que fala. Cada pontinho, deve ter um monte de biólogo aí, me desculpem. Cada pontinho daquele é uma florzinha. E as pétalas amarelas são folhas, na verdade. Eu falei, gente, que coisa Legal, não maravilhosa. sabia. O girassol é um coletivo que gira, né? Aí eu fiquei pensando, gente, será que é democrático o girassol ou é o rei sol que tá mandando aquele povo? Aí eu já comecei a filosofar, falei, vamos fazer a guerra do girassol. Aí no final, aí foi assim mesmo. Mas essa é a história. Aí nasceu o girassol e uma leitora muito querida falou o que me encantou mais foi o girassol. Eu falei, a história do girassol é essa. Aí, apesar de ser, foi um livro de poemas, mas o livro, numa leitura mais psicanalítica, assim, foi muito interessante, que eu descobri que não tem jeito de falar de mim sem falar da minha infância em Ferros, sem falar da minha vivência Uhum. profissional e sem falar do mundo, né? Da arte e desse olhar meu do mundo, né? Eu tô vendo que a Beth entrou aí, uma Beth muito querida, fala que o meu primeiro livro, eu tinha 10 anos. Foi esse aqui, ó. Eu achei ele, procurei. Esse aqui, ó. Esse livro foi o pai da Beth, um avô, que é o seu Jandiro. É um livro de perguntas que a criança vai escrevendo. E Uhum. aqui tem a Ana com 10 anos, é fantástico. A Ana de 10 anos é a Ana de 40 anos. Entendeu? Eu achei isso fantástico. Não é da editora Páginas, não. Mas aí passa pela minha infância em Ferros. Eu começo dizendo que eu escrevo desde antes de aprender a falar e que foi uma receita que eu achei no caderno da minha avó. A minha avó materna escrevia poesia.
num caderno velho, amarelado, ela lá, canetinha bem que eu tava sempre olhando ali. E a história desse caderno é muito engraçada, porque ela pregou a caneta nesse caderno e escreveu assim: por favor, não tirar essa caneta. E ninguém nunca viu essa caneta. Essa caneta foi roubada desse caderno. E eu ficava de olhinho esperto, assim. E minha avó, eu falo que é um aguento, porque ela dividia as dores dela. Minha avó era uma pessoa muito forte, mas no papel ela se permitia chorar, sabe? Uhum. E aí eu cresci nesse universo de ver a vovó fazer isso. Na Rua Velha, que eu chamo de Rua Eternidade, que eu falo com meus avós e biscoito de polvilho com, com gosto de agradar a criança. Eu tinha um avô, não sei se a Ju e a Sandra estão aí, que é um avô que eu adotei, que ele acordava comigo de pijama do lado dele, né? E eu tive um acidente de picada de abelha também, tudo aquilo é verdade. Aí a vizinha me socorreu, eu agarrei o vestidinho da picada de abelha. Então eu sou fruto desse ambiente poético, que eu falo que é minha Macondo do 100 anos de solidão, de Garcia Marques. E depois que eu falo de Ferros, a minha criação, que é o poema Bando, né? Que eu fui criada em Você pode bando, ler um deles pra gente? que são Um o dessa bando época. porque são meus primos, né? A gente foi Uhum. criado em bando e a gente roubava essa infantil, então tudo tem essa ver. Só concluir, senão eu vou perder. Tá. E aí depois eu passo pela minha vida profissional, que eu acabei virando uma porta-voz do João 23 no sentido emocional de defender o profissional de saúde, que essa fase foi extremamente difícil pra gente, porque a gente já tinha passado pelo acidente de Mariana, Brumadinho, Janaúba, e aí depois veio a epidemia de Covid. Então, assim, todos os feridos vão ser encaminhados para o João 23, é o bordão de Uhum. qualquer jornal, né? E tem profissionais lá dentro que de repente a gente viu que caiu a responsabilidade do mundo em cima da gente com essa epidemia. O que as pessoas pensavam, assim, que o respirador ia salvar a vida, tipo, temos tantos respiradores. Um respirador não funciona sozinho. Tem uma equipe, olha. Não Uhum. tinha equipe. E aí chegava capote pra gente, mas não tinha elevador, não tinha porta, não tinha torneira, entendeu? E de repente a gente recebe aplauso na janela e não tem salário. E aí põe a Ana para falar a É, respeito disso. E aí depois eu fecho com as reflexões do contemporâneo, que eu pensei que fossem angústias minhas, e depois eu descobri que eram angústias da minha geração. E acabou que o Girassol hoje é um livro lido por idosos, e só um minutinho que eu vou carregar aqui. tá. É um livro que é lido. Uma amiga minha falou: Ah, eu tenho lido com a minha mãe. Eu fiquei extremamente emocionada, e hoje minha prima falou que o meu priminho, acho que de 8 ou 7 anos, está para cima e para baixo com o Girassol. Lendo, eu falo, gente, que trânsito, né? Que trânsito. E aí é um livro que fala de intolerância religiosa, quando eu falo de orixá, que fala de trabalho escravo, fala a questão do criado mudo, que muita gente não sabe, é um escravo que ficava do lado da cama do feitor a noite inteira, o criado mudo, e a gente vê hoje as lojas de imóveis chamam de mesa auxiliar, Uhum. né? Então, é um livro bem provocativo. Fala de intolerância política, de bandeiras, de rolo compressor, e fala de amor, fala de desamor, fala do hindu no amor. Flor de lótus, que é uma coisa que eu sou apaixonada, eu ando com a flor de lótus, eu acho um símbolo lindíssimo, que a flor de lótus nasce na lama, né? E que mais? Fala, o Gaiolas fala de medo de amar, que é uma coisa bem típica da nossa geração, Uhum. né? É. Eu, né? Eu que estou na leva dos que já passaram por um casamento e essa inadequação com o mundo e esse medo de amar novamente. O Gaiolas fala disso. E o Sobre Amores fala de um casal, é meio um Eduardo e Mônica, né? Que fala ela aquariana, ele cartesiano, né? E eu faço uma metáfora aí, fala a respeito de mim que eu sou Emília Tagarela, castrada por olhares sensores, né? E o Visconde de Sabugosa a libertou sem saber, porque eu encontrei pessoas doces que eu precisava de ser ouvida. Uhum. Tipo, eu precisava de alguém para ouvir meus pequenos problemas, grandes problemas do cotidiano. Né? E depois eu estava lendo uma crônica do Rubem Alves que fala que a gente gosta de quem fala bonito, mas o importante é quem ouve bonito. Né? Uhum. Então, geração é isso. Então,
Você quer que leia algumas pessoas pedem alguns? Deixa eu ver Eu, se alguém eu queria pediu. muito Se que isso vocês... fosse lido. Eu tô vendo a G. Delacroix aí, que é minha ídola, uma artista ímpar, que Belo Horizonte, ela veio de Niterói e a gente agarrou, minha ídola, a interpretação dela num poema desse, isso é fantástico. O Rafa Fares, é muita Se gente. alguém quiser ler, então, escolher um para ler, manda mensagem aqui que eu troco e chamo. Ou algum pedido, né, de Se tiver algum também. Lê pra gente um da sua infância, algum que tem relação com a sua infância. leio. Deixa eu ver. Eu até mandei o dos primos pro grupo de primos. Aí eles falaram que era jogada de marketing para vender livro. Só que sem eles, nossa, eu tive uma estrutura de. Meus alunos me deram todo o respaldo tecnológico, assim, morrendo de rir de mim, porque. Histories, põe musiquinha e fala, que gente? Como assim? Meus primos foram assim, fora um incentivo de vida, né? Eu sou fruto dos primos. A gente fala que aprendeu democracia no quintal, e realmente. Uhum. E um levou para ferros, fez as entregas, tirou os fretes. Eu ia mandar para ferros de uma outra forma, aí a outra já levou. Então, assim, o girassol realmente é um jardim. Assim. Primos do lado do meu pai, extremamente afetivos, e mandam recados. Eu tenho certeza que tem muita gente chorando aí do outro lado, porque é assim. Então, Estão eu falando vou. que estourando de orgulho. Quem? Depois eu Ah, vou ter como. triste. Não, Depois isso não vai ficar tem. gravado para eu ver as Fica, pessoas falando, né? fica gravado, mas as mensagens não. Mentira! Não tô conseguindo ler É. nenhuma. Meu Deus! Como é que eu leio mensagem e converso com você? Ô, gente, eu vou pedir um negócio. Todo mundo que escreveu coisas, me manda Tira um inbox. print. É, Me manda pessoal, inbox, gente, pelo amor de Deus. Ou então me chama depois, porque eu morro. Tá muito cruel lançar livro sem abraçar, sem beijar as pessoas, sem é chorar. verdade. Ah lá, o poema dos primos. Então, gente, para de falar isso, não consente, manda inbox. Peraí. Ah, eu vou ler o Gris também, porque o Gris é de alguém extremamente importante para mim. Qual que eu leio primeiro? O Gris, né? Que é pequenininho. Pode ser. Eu gosto muito de misturar os sentidos, tipo mão que vê, né? Da Umbanda, porque eu falo de orixá, falo da Umbanda. Aqui, ó. Gris. Há olhares que nos dão a mão, abraços que nos adoçam, há bocas que nos aninham. Há gris que faz nascer um arco-íris dentro da gente. Que o gris é o cinza e o arco-íris, né? Então, há pessoas gris, que são pessoas gris, né? Acinzentadas, mas que despertam arco-íris na gente, né? E agora eu vou falar dos primos e depois eu vou falar do Umbanda, da questão dos orixás, que é A uma Tis coisa. pediu para ler também o do sincretismo. Ah lá, Ticiroca, acode ela, gente. Já tô chorando. Eu tô preocupado com algumas pessoas. Tô preocupado com minha mãe, que deve estar desbugaiada aí do outro lado. Thiago Glaucia, Regina Tchelle. Tem uns que choram. Minha família é dramática. Aqui, ó. É um drama em 7 atos. Falei, deixa pra chorar. Trem ruim, gente. Eu vou ler Mas é legados, que é dos emoção meus mesmo. pais. Aí depois eu leio dos meus primos. Pode ser? Tá, pode. Legados. Dela herdei o olhar sorrateiro, o riso fácil das coisas cotidianas, o gosto pelas linhas nas agulhas de crochê, pelas paisagens e pelo mar. Dele herdei um amor pelas estantes, a mania de espalhar o corpo pelo chão ao som do fado em tardes bestas de domingo. Olha lá, Caruza em prantos, minha prima. Dela não herdei a mão para os temperos, nem as unhas para cores fortes, mas dividimos o gosto pelos vestidos. Dele não herdei a alma de guerreiro, mas herdei o coração poeta, as sobrancelhas grossas e os olhos que volta e meia perdem-se no infinito. Que meu pai é um excelente poeta também. E a gente tem uma mania horrível de, às vezes, as pessoas estão falando pra gente, a gente tá em outro planeta, assim, realmente a Uhum. gente vaga em outros planetas. Bando. Só tomar uma água aqui. Eu tô com 2 gatos no meu pé, gente. 2 gatinhos. Ah, Então, vamos falar de bando.
tem mais a ver com os primos do lado da minha mãe, que a gente foi criado realmente em bando. Os primos do lado do meu pai moravam fora, então a gente encontrava no Natal. Uhum, Mas uma ligação fortíssima também, mas primo de bater um no outro no quintal, do lado da minha mãe, assim, nosso bando. E eu tô bastante chateada porque a gente faz um encontro de Natal antes das pessoas se dispersarem, já tem 5 anos que a gente faz. E como eles são pessoas maravilhosas, tá todo mundo realmente em quarentena, sabe? uhum, A gente só tá se aglomerando no coração. uhum. Esse Mas o ano tá coração difícil. de um é de outro, assim, a gente é fundido, realmente. Então é bando. Tá falando que tô travado? Pra mim tá normal. Vamos ver se mais alguém fala. Tô travada? Tá todo mundo me ouvindo? Porque pra mim tá normal. Vamos ver. Tô travada? Acho que não, porque ninguém falou nada. Ah, te falando que tô com ciúme. Eu falo, não, os Magalhães estão no coração. Pra sempre. E até a questão do meu sobrenome, eu quis pôr Ana Luísa, porque meu nome é muito grande. Gonçalves Magalhães. Eu pedi meus pais para eu tirar, falei, não queria, porque na verdade eu me sinto Ana ou Luísa. Perguntaram meu nome artístico, eu fiquei louca, eu falei, artístico? Como assim, nome artístico? E ainda falei com Leida, eu falei, Leida, eu tô numa sinuca de bico aqui, por quê? O sobrenome da minha avó é Drummond, e minha avó era minha madrinha, e eu era muito ligada a ela, e os meus tios também são Drummonds, minhas tias, e meu pai, pelo nome ser do avô, ficou ipsis literis, assim, acabou. Uhum. A gente perdeu o Drummond. Mas é uma família que eu amo muito e que eu me identifico muito com os Drummond, né? E aí, só que se você lança um primeiro livro, põe Ana Luísa Drummond, me ia pegar mal. Assim, meio É, piegas. Eu falei, Leda, como assim? Mesma coisa de você é monitor de física e põe fulaninho Einstein, né? Não tem jeito. Então, eu vou ler bom. o pessoal Primo, falou que tá ok, tá normal aqui pra eles. eu vi. Então, vou ler bando, tá, gente? E depois a G vai me fazer o favor de interpretar esses textos, o Rafa Fares, os meus amigos artistas excelentes que tem, né? Nica, minha tia me chama de Nica. Então tem 1000 nomes. É crioula para uma tia, pretinha para o meu pai, lá no João. Acho que eu sou Aninha. Nos meus primos eu sou Nana. E vai indo. Então, assim, Ana, né? Primos têm gosto de fruta no pé, de andar descalço, de cabana no quintal, de cavar a terra procurando minhoca. Minha avó dava 5 para ela pescar. De, de futebol no campinho, de tombo de bicicleta, de canela machucada, de joelho ralado, de mertiolate e de AS infantil. A AS infantil era a festa no AP. De barranco de terra vermelha, onde a gente brincava, minha tia ficava louca, sujava tudo. De correr de boi bravo, de esconder embaixo do mataburro, a gente escondia para ver os carros passando. De se amontoar no mesmo galho de árvore, de dividir a mesma pedra no rio, que a gente ficava montado na mesma pedra lá no rio. Eu sempre me afogava, tem uma prima Elza que sempre me salvava, já. Quase morri várias vezes. De esperar o doce esfriar, de dividir a rapa do tacho, de licor de jabuticaba roubado, que minha avó fazia, os primeiros porcos foram esses. De segurar o riso na oração de Natal. Primos podem ser chamados de bando, meninada, cambada, que era, nossa. Mas para mim, coletivo de primos chama-se felicidade. Eu fiz para eles. Agora do Umbanda, né, que estão pedindo. Eu acho E importante. acho que não tem como não se identificar, né? Não Sim, eu percebi que eu não falava várias de mim, gerações. eu falava era do mundo, né? Ferros é o mundo, assim. São as infâncias mais bonitas que a história de Robson Crusoe, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Do Umbanda, né, que eles estão pedindo. Foi. Chama Colo Negro, que fala a respeito dos orixás, que eu acho que as crianças têm que conhecer a nossa história e a mitologia dos orixás, né? Fala-se tanto de mitologia grega e não fala da mitologia africana, né? Que interfere Verdade. tão mais na nossa vida, né?
Gente, se vocês não mandarem esses recados em box ou me chamar depois, eu tô triste, porque eu não sei se eu olho pra frente, pra trás ou se eu leio. É Falo também só. de suicídio no poema Porto, que eu falo que somos esmalhas. Esmalhas é daquele poema do Alfonso de Guimarães, que fala do suicídio da esmalha, que queria encontrar a lua e o mar, né? E, gente, fala a página aí do negócio. Amada, cadê meus meninos? Deixa eu ver aqui. Colo A negro. Gabi, a Gabi Isso. falou assim: nossa, voltei no tempo, maravilhoso. É, a Gabi é irmã de Universidade Católica, que a gente fala que é o Expresso Perereca, porque ia o Guilherme, um colega dirigindo, e 4 mulheres num carro, isso 5 anos de PUC falando na orelha dele, e nós viramos irmãos. E a vida é tão louca que a gente ficou 10 anos sem se ver e a gente se encontrou agora, né? Que É, é, legal. é triste, né? É triste, mas é bom, né? Saber que reencontrou, assim. Mas eu falo 10 anos e todas mães e Perdeu têm muito tempo, né? filhos e eu alerto muito as pessoas, sabe? Uhum. Colo negro. Aqui eu vou ler tudo e depois eu explico o que é cada orixá para entender. Tá. Colo negro. Omulu me deu saúde para que Oxóssi me ensinasse a caçar. Iemanjá, olha lá, ó, meu primeiro namorado de escola lá, 30 anos viver. Aqui. Iemanjá tirou meu medo das ondas, das águas sem fim. Oxum me ensinou a ser mulher, soltou meus cabelos. E quando eu não pude mais ser brisa, Iansã me ensinou a ser ventania. O que é isso? Fala de mim. Os orixás, eles representam as forças da natureza, né? Então, o Mulu, quando eu falo que o Mulu me deu saúde, também pode ser chamado de Obaluayê, né? Depende, candomblé, depende da região também. Me deu saúde para que Oxóssi me ensinasse a caçar. Oxóssi é o orixá da caça, de provedor, da guerra mesmo, né? Da Uhum. força. E tem um falando a cheque. Iemanjá tirou meu medo das ondas, das águas sem fim. Iemanjá é do mar, né? É Uhum. engraçado que todo mundo fala candomblé, fala, aí chega no ano novo, tá todo mundo lá pulando 7 ondinhos, né? Pula 7 ondinhos, joga rosa. Eu falei, uai, não tô entendendo vocês, não. Oxum me ensinou a ser mulher, soltou meus cabelos. Oxum tem a ver com a feminilidade, é a mãe das águas doces e tal, mas tem a ver com o feminino, com a meiguice, com a maternidade, esse lado. E quando não pude mais ser brisa, Iansã me ensinou a ser ventania. Iansã é a mãe do vento, da força, da mulher forte e tudo, né? Então, olha lá, tem gente falando que tá chorando. Peraí, gente. É. Deixa eu prestar atenção. Tô falando lá na frente. E aí, Iansã veio dessa força, sabe? Ler deboche, Aninha, adorei. Não, deboche eu até decorei, que eu falei que o amor é um cara debochado que de tempos em tempos passa por mim e fala assim, não, foi dessa vez. Mas aí eu falo com ele, azar é seu, que não foi dessa vez. O Ah, pessoal já tá página até de sabendo bem. as páginas, assim. Tá igual a missa de domingo. O que que vocês querem mais? Abençoe, Senhor, as famílias, amém? Vamos ver Estão se falando que alguém sumiu o quer. som, mas é o som de alguém ou é o som de todo mundo? Não, eu acho. Pra mim tá normal aqui. Vamos ver se Ah, mais então alguém fala. acho que porque as pessoas têm reclamado de coisas, mas eu acho que são coisas pontuais a ver mais com a conexão da pessoa, né? É, Né não? Ah lá, minhas alunas. Eita, a delícia. Nayara falou que tá gravando. Então, Isso, pra ver ela é se minha ela consegue host. gravar as. Ela é minha host. Minha nega do coração. E aí, mais Voltou. perguntas, meninos? Senão eu falo até amanhã cedo, né? Falar a respeito dos outros livros? Não, vamos ficar só no No girassol girassol, né? mesmo. Que mais, gente, então? Quem, quem quiser ler também, manda mensagem aqui que a gente entra. Eu Só vou falar um chamar. pouquinho do pessoal da Neurociências, que foi um grande encontro, assim.
Tem um professor que eu admiro demais, que eu nem fui aluna dele, e são professores extremamente engajados. Então, com esse período que a gente está tendo, quase que essa perseguição à ciência, é professor que vai para a rua levantar bandeira. Uhum. E eu falo que tem a ciência que Lattes e que Mordes. O Lattes é o currículo Lattes, que é um currículo de cientista, e o cientista que Mordes seria alguma coisa a respeito do Mussum, é o que vai para a rua, né? O ano passado a gente fez um congresso no Hospital João 23 de neurociência, de neurologia, eu levei grandes professores lá. Então, é o Bruno Rezende, né? Que é um professor aí. E as meninas da neurociência, que são fantásticas aí nesse processo de reencontro. Eu encontrei a Ana, que é uma escritora também, que o livro dela chama Ferramentas para Voar, e a gente tem projeto de fazer coisas em conjunto. E tem a Joana Prado também, que é uma referência hoje, é uma pedagoga, neurocientista também, que a gente trabalha com a neurociências na escola. É na tentativa de alertar que o processo pedagógico é todo antifuncional, né? Uhum. De trabalhar com isso. Então, nesse livro, viu, Jojo? Nesse livro chama Desventuras de Joãozinho, porque o Joãozinho é o João 23 que ele foi morar com o gigante lá do pé de feijão, foi passar férias e tudo aconteceu com ele, né? Até que ele volta lá para passar férias de novo. E aí eu quero sentar com a Joana, ela não tá nem sabendo, que para ver uma forma mais pedagógica de chegar até as crianças, entendeu? Agora, durante a quarentena, você acabou não ficando em quarentena, né? Trabalhando o Graças tempo a Deus, inteiro. graças a Deus. Como que foi? Você falou que hoje escreve praticamente todos os dias, né? Surgiu muita história nesse período, muito poema. Ai, meu professor querido do Colégio Santo Antônio, que é um universo querido que eu retomei também, professor Jorge, professor de biologia, inesquecível, inesquecível, mestre mesmo. Eu lembro dele segurando minha mão quando eu passei no vestibular, e eu triste porque eu não tinha passado em medicina. Ele falou, mas você passou em fisioterapia. Eu lembro que eu brinquei com ele, professor, eu não queria ver osso, eu queria ver sangue. Eu brincava assim com ele. E o professor Eduardo também deve estar aí, um mestre. E você perguntou a respeito. Ah, o João 23 e a experiência hospitalar, se lidar com o sofrimento humano, é cinematográfico. Então, tem um neurocientista chamado Antônio Damasio, que ele fala que ele seria qualquer coisa relacionada ao humano e à arte. E na saúde, quem tem olhos de arte é um universo fantástico. Então, eu comecei a escrever a respeito de lá bem muito antes da Uhum. pandemia, muito antes. E aí a gente descobriu, eu descobri que tem até a Gisele, que é outra colega também, que já está publicando um livro e tinha tem esse mesmo viés. Então, a questão da quarentena foi um processo extremamente doloroso para a gente, por quê? Porque o Hospital João 23 especificamente é um hospital de grandes catástrofes, né? Uhum. Eu te falei, das que eu lembro, a gente pegou um acidente, criança e ônibus escolar e um trem, eu lembro disso há muito tempo, que começava a chegar criança em helicóptero e um helicóptero pousava e já tinha outro para pousar, entendeu? E é um hospital tão fantástico que quando tem as grandes catástrofes, os profissionais ligam e voltam de férias por livre, espontânea vontade. É um Uhum. lugar de gente iluminada, iluminada. E aí o que aconteceu com a gente é que a gente já tinha passado por Mariana, por Brumadinho, que foi horrível. O que mais doeu em Brumadinho é que o hospital foi todo estruturado e as pessoas não chegaram porque não tinha sobreviventes. Isso foi Uhum. extremamente dolorido. Depois veio Janaúba, que as crianças mexeram demais com a gente. Teve um menino lá que ficou meses. Quando essa criança morreu, o Hospital João 23 morreu junto também. Depois teve uma tragédia de um barco que explodiu lá no norte. Essas crianças foram trazidas para cá também. E aí depois veio a pandemia, que foi o processo mais cruel e mais bonito, assim, que eu vivi de alguma forma, porque a gente já tinha pego H1N1, nessa época eu estava no hospital de Patinga, só que o H1N1 tinha o Tamiflu, né? O Tamiflu, tinha Uhum. um remédio, né?
E com a Covid, era um vírus que ele não Uhum. veio com manual de instrução, então a gente estava aprendendo online, assim. O vírus está ensinando a gente. E as pessoas estão muito equivocadas com relação a isso, porque não acabou no sentido de que ele tem deixado sequelas. Então, tem pessoas surdas, tem pessoas com problemas Uhum. psiquiátricos, tem pessoas que nunca mais voltaram para paladar, pessoas jovens. E ele tem uma característica muito cruel, é que a maioria das pessoas não tem nada. A gente teve colegas que descobriram que tiveram e convivendo com crianças em casa e não tiveram nada, e pessoas extremamente jovens que chegam e morrem em horas. Uhum. Então, uma roleta russa. E a gente se viu solitário enquanto profissional de saúde, sem os nossos pontos de apoio, que sempre foram nós mesmos, assim, gente, os abraços, Uhum. né? A nossa família, e houve um sentido de proteção das pessoas, mesmo organizando a escala para mandar os colegas que tinham maior vulnerabilidade para casa. Então, a gente tem colega que a gente não vê há mais de 6 meses, né? E a gente não sabia. Então, fiquei um mês sem ver meus pais. E aí já começam as doenças psíquicas, todo mundo. Uhum. E foi aquela confusão, hospital de campanha, a gente não sabia o que ia acontecer. E a princípio o Hospital João 23 não era um hospital referência, mas como é um hospital de porta aberta, a gente recebe pessoas que a gente não sabe de onde estão vindo. E a gente teve um surto de pessoas que iam visitar. Então a gente teve vários doentes. E aí os colegas se prontificavam, sabe? Não, deixa eu, fica você. E a gente fazendo, organizando assim, tipo, colega que vai tirar férias com pais idosos, e a gente já deixava 15 dias antes para assintomática e visitar. Então, a gente está passando por isso. E agora a gente não. Mas é extremamente doloroso ser. Eu perdi uma professora no Colégio Santo Antônio que perdeu o marido, uma semana depois ela faleceu também. Então, os filhos perderam pai e mãe de Covid. E as coisas foram chegando perto, perto, e aí você chega em casa com o rosto todo marcado, que a máscara pega aqui, você tem que trabalhar com a tal da face shield, os capotes são quentíssimos, a gente não tem ar-condicionado. E você passa de carro na rua, o bar tá lotado, aí o Uhum. coração dói, sabe? Você fala, nossa, que desrespeito. É. Porque quando a Ana, morte deixa de ser número para virar um rosto, aí todo muda de figura, né? é. Ana, tá quase acabando. Daqui a pouco pode cortar. Para finalizar, você quer ler alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ué, deixa eu ver aqui. Eu não tô vendo mais mensagens, eu não sei se isso é. É, o pessoal estava escutando, prestando atenção. É, eu mandei todo mundo falar em inbox. Ué, eu vou falar então do florescer, que eu quero que fique a mensagem do florescer, que as pessoas precisam entender que o que salva o humano é o humano, né? Uhum. Se a gente não funcionar como girassol, que é um jardim, né? E virar todo mundo junto para o mesmo sol, Uhum. a gente vai se perder, né? Deixa eu achar um florescer aqui. Ai, meu Deus. Quem puder me ajudar a florescer, florescer. Peraí, só um minutinho. Gente, quem acha? O Florescer, engraçado, foi um dos poemas que entraram depois. Na página 40. Que eu deixei Achou. a Cláudia louca. Porque eu falei, põe esse, tira aquele. Vai naquele outro. Ela fala, Ana, mais alguma coisa? Florescer. Em coração, pode entrar sem pedir licença. Mas é melhor que entre descalço para não estragar o chão. Pise sempre de leve, cuide das paredes, das janelas, das portas. É preciso lembrar que outros passarão por aqui e tudo deve estar em bom estado. Deixe um quadro seu pendurado, mas cuidado para a parede não trincar, porque boas presenças são sutis. Vista-se com a roupa que lhe convier, caiba onde se sentir mais confortável e quando sair, não bata a porta.
Plante flores, cuide do jardim, atraia os passarinhos. Deixe o lugar mais bonito para os novos visitantes. Assim, sempre será lembrado quando o coração florescer. É lindo. Então é isso, plantem flores, atraiam os passarinhos que meu primeiro namorado tá aí, olha só. Eu tive muita sorte que as pessoas têm plantado belas flores e tomara que o girassol me ensine, né? É, todo mundo dando os parabéns, mandando carinha de coração. É... Já vai Ah, eu falo que finalizar. pena e que bom, né? Porque esse negócio de ser em casa atinge muitas pessoas, mas não tem os abraços, mas sintam-se É, todos abraçados. Agradeço é. demais a compra dos livros, porque a vontade era sair distribuindo. Eu vou viabilizar uma forma de chegar às bibliotecas, pelo menos da minha cidade, aos colégios que eu estudei, eu vou ver uma forma disso, tá? Tá. E aí, quem quiser comprar na página dos editores, já está lá no site. É, também pode pedir para a Ana deixar um autógrafo, né, Ana? Deixo, tem uns comigo também, podem pegar comigo, tem enviado uns para o correio, e tem a parte que é analfabeta que não sabe, que é que a página tem o BoaBooks, aí tem Amazon, Tem, Marinho, aí o quê? vamos colocar lá Aí também. essa parte é pra vocês, porque realmente. Aí vamos colocar em todas elas também, para todo mundo ter acesso. É, tem Ah, amigos meus que têm, assim, porque eu tenho três vínculos mais fortes, que é Ipatinga, Ferros e aqui, no caso, e tem um grande, eu falo, um pedaço do meu coração, tem Recife também, eu queria muito fazer alguma coisa lá. Mas Ferros e Ipatinga tem gente que tá ficando com os livros, mas não estão autografados ainda. A Leida tá uhum. falando aqui que a gente vai fazer presencial ano que vem. Se Deus quiser, Leida, se Deus quiser. Aqui E estão perguntando se já tá na Amazon. na Amazon ainda vai entrar, não entrou não. Para quem quiser Preciosa, comprar, você é minha orquídea. Tá falando que já floresceu. Ah, Tice, é, leia mais. É porque dela não vai chegou. cortar, daqui a pouco vai começar a contagem Contagem. aqui É. regressiva. Quem quiser me chama inbox, eu ligo esse negócio aqui. Agora tem É, uma pessoa que faz conversa. lives. É, pode fazer também uma live especial É, meu. faz lives. Nossa, eu tenho que descobrir aqueles filtros esquisitos que faz brilhinho. Uhum. Thaís, muito obrigada pela paciência, por tudo, assim, Que pelo isso, nada. conhecimento digital, E a ler live vai ficar coisas. salva, então quem perdeu pode assistir também e vai para o YouTube também. Então, quem Vai para o quiser YouTube, rever, vai. Nós vamos colocar amanhã já. canal da página. Isso. Aí eu te mando também o link para você compartilhar com o pessoal. Jesus amado. Então, já está aqui 26 segundos restantes. Muito obrigada, Ana. Quem Amei. quiser me chama em box aí, a gente dá um jeito de conversar. Tá Isso falando aí. alguém aqui que um bebê na barriga mexeu. Ô, gente, me conta em Oh, box. tchau, Ana. Tchau, Obrigada. Thaisa, obrigada. Beijo em todos.